vitamina, né? Bom, gente, e você, Edmilson, você é friorento ou não? Sou um pouco friorento, sim. Quer dizer, eu não gosto do frio, certo? Mas é uma estação elegante, né? Esse casaco seu é muito bonito, por sinal. É uma estação elegante, mas eu prefiro o calor, né? Que a gente pode ficar mais à vontade em todos os sentidos aí, certo? Pode tomar uns sucos gelados, uma cervejinha, etc e tal, certo? É muito bom. Eu prefiro o verão, é uma estação mais alegre, né? Do que o frio, do que o inverno. Bom, nós estamos ao vivo também no bandmulti.com.br, nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas, no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e no facebook.com/RB Campinas 857. Você pode mandar a tua participação para poder fazer o programa conosco, mandando a sua mensagem ou um áudio de no máximo 30 segundos para o 97102 1497. Eu vou repetir, 97102 1497. Bom, eu vou começar. Oi, Edmilson, pode falar. 93 o final do telefone. Eu falei 97? Falou. Então 93, gente. Ainda bem que o Edmilson ele é atento. Nós vamos começar o programa e eu quero. Ontem nós entrevistamos aqui o secretário de Transporte e de Logística e Transporte do Governo do Estado, João Otaviano Neto. Quando terminou a entrevista, Edmilson, ele deu uma informação que acabou não entrando na entrevista, mas eu acho que é uma informação que vai beneficiar muita gente que mora ali na região do Campo Belo, mas também quem usa a Miguel Melhado para poder ir para o aeroporto de Viracopos. Em 10 dias, a CETESB vai liberar, né, o licenciamento ambiental para começar a obra de duplicação da rodovia Miguel Melhado. É um projeto de investimento de 100 milhões do governo do estado. A obra deve começar até 15 de outubro, deve demorar mais ou menos, vai demorar 2 anos, pelo menos, a obra, né? E vai fazer, além da duplicação, alteamento, com construção ali de viadutos, de passagem de pedestre, de ciclovias, então vai revitalizar toda aquela região. E, segundo o próprio secretário, uma coisa que estava dando muita preocupação entre os moradores é que essa obra poderia fazer uma separação entre os bairros. E ele disse que não, que vai ter ligação entre os bairros, principalmente entre o Jardim Marisa e o Campo Belo, e que não haverá segregação entre os bairros. Essa obra, Edmilson, é uma obra que deve atingir ali pelo menos 3.800 quilômetros, né? E vai beneficiar. Agora, qual que é o grande problema ali da Miguel Melhado? Além, obviamente, dessa questão de transporte, a gente tem também uma questão que é ligada à segurança. Muitas vezes o motorista, ele está passando pela Miguel Melhado e ele é abordado por bandidos para sequestro rápido. Então, além dessa parte toda da própria infraestrutura da avenida, o Estado, ou na verdade, tem que olhar melhor para a questão da segurança, né? A segurança ali teve muito atropelamento já ali, certo? Que é um negócio muito povoado em volta e são 17 mil veículos que passam ali naquele trecho diariamente. Então a duplicação e a melhoria ali do sistema todo é uma boa notícia. Parece que as obras vão custar 100 milhões de reais, né? Eu li algo parecido com isso, certo? São 3 quilômetros, né? Um negócio assim, 3 quilômetros e 800 metros. E vão custar 100 milhões de reais. É uma obra muito importante e é bom que ela esteja sendo noticiada aí e que vá começar rapidamente. Quanto antes, melhor. Você sabe que ali a região, essa avenida, para quem não sabe, da Miguel Melhado, é onde acontece a Feira do Rolo, né? Porque ela acaba sendo conhecida mais como a Avenida da Feira do Rolo, como pelo próprio nome que tem, você acredita? Pois é. A fama, né? A Feira do Rolo é um negócio bem popular, né? As pessoas vão para lá para fazer rolo, né? Comprar isso, trocar por isso, pagar menos por aquilo, etc, tal, coisas usadas, etc. E então ela fica bem popular e fica conhecida mais por Feira do Rolo, a Rua da Feira do Rolo, do que pelo nome oficial mesmo. Pois é. Bom, Edmilson, tem aqui a Fátima fazendo uma pergunta para mim, que eu vou estender para você também, eu vou dar a minha opinião, depois o Edmilson dá dele. Ela está perguntando se a gente acha que o Tribunal Superior deveria ter
proibido não, se está certo a proibição do Tribunal Superior Eleitoral em relação ao uso das imagens de Londres e da ONU na campanha do candidato Bolsonaro. E que eu acho? A campanha de Londres, Fátima, é a Fátima Andrade. Eu acho que está certo a proibição. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele fez campanha política lá. Ele usou essa viagem, paga com dinheiro público, para poder fazer campanha política. O que é proibido, inclusive. Ele usou um prédio público, ele discursou da sacada de um prédio público para apoiadores e militantes que estavam ali para ouvi-lo. E ali ele não falou como presidente, mas ele falou como candidato. Então, neste caso, está certo. Em relação ao discurso da ONU, eu fico em dúvidas, porque ali ele estava como um representante do país. No entanto, no discurso dele, ele fez ataques ao adversário. Aí ele transformou parte do discurso dele numa propaganda política do governo dele. Então, e aí que mora, eu acho que a grande questão, né, Edmilson, não é o fato dele estar na ONU discursando como um chefe de Estado ali que ele estava, mas foi o conteúdo do discurso dele em que ele falou questões, por exemplo, ele fala do Bolsonaro, quando ele fala da vacina, quando ele fala da presidente, mas ele não falou, mas quando ele ataca o Lula, quando ele fala para os seus convertidos, né, os filiados, ou pelo menos os simpatizantes dele, em relação a uma pauta moral, para mim aquilo foi um discurso político, Edmilson. Não sei como que você... Não há muito o que acrescentar ao que você já disse, certo? Ele está ali como chefe de Estado, não como o candidato à reeleição, e o TSE proibiu porque está na lei isso, né? A lei separa as atividades do candidato das atividades do presidente, e as atividades do presidente não podem ser usadas como na campanha política, certo? Então, a justiça está apenas aplicando a lei, já que a campanha deve ter um sentido igualitário para todos os candidatos, certo? E só um é presidente da República, então há essa separação. Eu lembro quando os candidatos, quando começou essa coisa de reeleição no governo Fernando Henrique, ele tinha o cuidado de não fazer campanha antes das 6 horas da tarde, porque até às 6 horas da tarde ele estava em expediente ainda como presidente da República, ele só fazia campanha depois das 6 horas da tarde. Infelizmente houve um afrouxamento aí da justiça, da fiscalização, e o que nós temos hoje não é só os candidatos que estão no governo, não é só o Bolsonaro, é em tudo enquanto é governo aí do Estado, em prefeituras, os candidatos que estão no poder, né, que são prefeitos, que são governadores, fazendo campanha não só durante o expediente, mas durante os 4 anos que eles estão no poder. A campanha começa desde o primeiro dia do governo e eles usam o que podem para fazer campanha para a reeleição. Então, a justiça está correta de fazer isso. Está na lei, ela tem que cumprir a lei, não tem jeito. O Bolsonaro é que tem que tomar cuidado para não transformar todo o ato dele como presidente em campanha política, porque daí a justiça vai começar a cercear esse tipo de coisa, mais ainda do que já tem cerceado. Pois é, e falando nos candidatos, né, nós estamos a 10 dias das eleições, no próximo domingo, sem ser esse domingo, no outro, nós já teremos as eleições presidenciais e os candidatos à presidência já estão aí nessa reta final de campanha mudando as suas estratégias políticas para poder alcançar os eleitores. O Bolsonaro e o Lula vão intensificar a campanha nos 3 maiores colégios eleitorais, que são São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Lula está bem pontuado em São Paulo e Rio, né? E o Lula, por exemplo, vai investir na questão do voto útil, e agora eles estão dizendo que eles não estão atrás do voto nem da Simone nem do Ciro, mas dos brancos e nulos, e tentando convencer o eleitor que não iria votar no dia 2, ou não irá votar no dia 2 de outubro, para poder ir para as urnas e votar no Lula. Tudo isso por quê? Porque o Lula quer ganhar no primeiro turno para poder resolver essa eleição já no primeiro turno. O Bolsonaro, por sua vez, vai também investir nesses colégios eleitorais, vai continuar, vai pegar esses últimos 10 dias para poder fazer propaganda do seu governo, das realizações do seu governo, e vai bater um pouco no Lula, mas ele vai tentar equilibrar essas duas questões. Mostrar o que ele fez no governo e bater no Lula.
própria campanha está reconhecendo que a comunicação do governo Bolsonaro foi ineficiente em mostrar o que ele fez de bom, e diz que a crítica da imprensa e a própria forma do Bolsonaro de ser acaba atrapalhando essa comunicação mais positiva. A Simone Tebet, ela vai investir nos debates, né, porque a campanha acredita que ela pode conseguir alguns pontos a mais, e o Ciro Gomes, por sua vez, está gravando vídeos condenando a história do voto útil e também tentando mostrar que tanto o Bolsonaro quanto o Lula são iguais e são corruptos. Edmilson, eu não acho, o que eu acho é o seguinte, eu consigo, e os dois candidatos, tanto o Ciro quanto a Simone, têm dito que a pregação do voto útil no primeiro turno é antidemocrática, né? Não faz parte do jogo político. Agora, você acha que a Simone e o Ciro, eles têm condições de sair desses 7, 5% nesses últimos 10 dias, ou a eleição está tão cristalizada que a disputa vai se dar mesmo entre o Bolsonaro e o Lula? A disputa já está se dando entre Lula e Bolsonaro já há um bom tempo, e isso não muda. Não mudou e dificilmente vai mudar, né? É bem improvável que mude, certo? Então, a campanha pelo voto útil agora, principalmente pelos partidários do PT aí de Lula, ela vai crescer mais ainda, certo? E a Simone e o Ciro estão no papel deles, né? De tentar conseguir uma boa votação, principalmente a Simone, né? Para ser um peso importante no segundo turno. E o Ciro, eu não sei, o Ciro, ele já provavelmente ele vai se mandar no segundo turno, ele está atacando tanto o Lula que não existe aí, ele está acabando com qualquer tentativa de acordo com o segundo turno entre ele e o Lula, né? Então, provavelmente ele vai viajar novamente no segundo turno, como ele fez na eleição passada. Mas a Simone, talvez, ela deixe um canal aberto aí para apoiar o Lula, principalmente, né? Eu acho que não vejo a possibilidade dela apoiar o Bolsonaro, mas ela no primeiro turno ela também quer fazer um papel melhor do que as pesquisas estão mostrando aí, por isso ela está tentando. Agora, que não é antidemocrático você pedir o voto útil, certo? O voto útil existe, do mesmo modo que existe o voto nulo, o voto branco, certo? Ele só não é oficial, mas porque ele sai da cabeça do eleitor apenas, certo? Eu não sou nem favorável nem contra o voto útil, eu acho que cada candidato deve fazer a campanha de acordo com seus interesses, certo? E hoje há um interesse muito grande do PT de provocar esse voto útil a seu favor para que a campanha seja resolvida no primeiro turno, certo? E também essa concentração de esforços aí nos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil é notável, porque, claro, São Paulo, com seus 44 milhões de habitantes, pode decidir uma eleição, do mesmo modo que o Rio de Janeiro também, que tem muita, e Minas Gerais, que é o segundo colégio eleitoral. E a tradição diz que nenhum candidato que foi eleito perdeu em Minas Gerais, certo? Lá o Lula está na frente, o Zema não declara apoio ao Lula, já declarou que não vai apoiar o Lula de jeito nenhum, certo? No primeiro turno, nem no segundo turno, e provavelmente ele apoia o Bolsonaro no segundo turno. Mas é uma questão de se ver o que vai acontecer aí, porque o Zema é mineiro também, e mineiro, mais do que tucanos, gostam de ficar em cima do muro também. E o Zema, inclusive, numa entrevista que ele deu, né, ele foi questionado pela Folha de São Paulo sobre um possível apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno. Ele evitou confirmar que ele estaria ao lado do presidente na disputa, mas disse que não pretende estar ou apoiar o PT. E aí, o que ele disse, abre aspas, o Zema, para mim, é o que há de pior na política do Brasil. Temos que lembrar de quem arrasou Minas Gerais foi o PT, do ex-governador Fernando Pimentel. A última coisa que eu, como mineiro, desejava era um governo PT em Minas e também no Brasil, acrescentou o governador. Enfim, ele ficou em cima, mas ele também disse que o governo federal tem causado polêmicas desnecessárias. Ou seja, Edmilson, eu acho que ele vai ficar em cima do muro, viu? Pelo jeito, né? Mas eu acho que ele tem toda a razão, inclusive, certo? Ele é um dos pronunciamentos de mais bom senso que eu tenho visto na política brasileira, de um novato na política, né? Novato ele não é mais, né? Porque já faz quase 4 anos que ele está no poder em Minas Gerais, e ele tem saído um bom governador, tanto que é quase que carta marcada para ser eleito aí no primeiro turno já, certo? E contra o Lula, inclusive, porque o Lula está apoiando
o adversário dele principal, lá, o Calil, né? Certo? Que é ex-prefeito de Belo Horizonte. Então, o Zema está sendo muito bom senso. Ele criticou o Lula, o governo petista, e disse verdades, que arrasou Minas Gerais mesmo. Ele não queria a volta do PT lá de jeito nenhum, e não quer a volta do PT para o Brasil também. E eu acho que ele tem razão nisso. E também criticou o Bolsonaro com os erros da estratégia, que poderia ter sido melhor na condição da vacina, na economia poderia ter sido melhor, etc. e tal, em várias coisas, no meio ambiente e tudo mais. Ele fez críticas pontuais ao governo Bolsonaro, e são críticas pertinentes. Ele está sendo sincero e está sendo correto, na minha opinião. O Digão Selim, ele está dizendo que o Lula também usou do discurso da ONU e todos os seus discursos como palanque. E no discurso do Parlamento Europeu, no fim de 2021, o Lula também fez ataques. Eu estava dando uma olhada aqui, Digão, no discurso do Lula de 2021 no Parlamento Europeu, e ele coloca pontos em relação ao Brasil. Se você olhar, é um discurso político, mas não tinha eleição nesse ano, né? E diferentemente, existe uma legislação eleitoral, e o presidente da República, ele estava ali como presidente, e não como candidato à reeleição. E é essa questão que é uma linha muito tênue, e que o Bolsonaro, ele transformou o discurso dele na ONU em palanque, não tem jeito. E é esse que é o problema, entendeu? Como o Edmilson colocou, existe uma legislação eleitoral que ficou muito frouxa, viu? Digam, eu me lembro que a legislação eleitoral anterior, ela era muito mais rígida, de um candidato só aparecer com o rosto dele estava tendo um evento de uma obra pública, ali ele já tinha candidatura cassada. Hoje em dia, você tem candidatos fazendo campanha na hora do trabalho, reeleição mesmo, uma confusão se é o candidato, se é o chefe, o governo do estado, se é o próprio presidente da República, e vira aquela confusão, não sabemos se está usando a estrutura da campanha ou a estrutura do palácio com dinheiro público. Aí, quando esse candidato usa essa estrutura do poder público, a questão da isonomia econômica já não está valendo, então é muito complicado hoje em dia essa diferença, né, Edmilson? Pois é, em 2012 eu trabalhei numa campanha para prefeito aí, e o prefeito, que era prefeito e candidato à reeleição, ele saía da prefeitura à tardinha, 6 horas, para dar uma entrevista, porque as televisões queriam, quase todo dia ele tinha que dar uma entrevista, ele e outros candidatos davam entrevista para falar do dia do candidato. Ele saía do prédio da prefeitura para não dar entrevista no prédio da prefeitura, porque era ilegal, não é considerado. E hoje a gente tem aí campanha no cercadinho, dentro do Palácio da Alvorada, motociatas aí durante dia de semana, essa coisa toda, certo? E a Justiça Eleitoral permite tudo isso, tá muito mais tênue, né? Está muito mais boazinha com os candidatos do que era antigamente. A lei mudou um pouco. E não é só o Bolsonaro, né? É um abuso, né? Um abuso total disso aí. E não é só o Bolsonaro que usa desses expedientes, você também tem candidatos ao governo do estado, que são candidatos à reeleição, que acabam utilizando também, né? Bom, Edmilson, quem está aqui conosco aqui é o nosso menino do Bora, que é o Gustavo Gimenez, e ele é o menino das operações da Polícia Federal, porque sai semana, entra semana, o Gustavo está aqui para falar de operações da Polícia Federal. E hoje tem mais uma busca e apreensão aqui em Campinas. Eu acho que é uma operação da Polícia Federal de São Paulo, mas tem focos aqui em Campinas, né, Gustavo? Bom dia. Exatamente, Rose, Edmilson, a todos que nos acompanham, boa quinta-feira. E olha só, esse caso de fato é desencadeado, essa operação é desencadeada pela Polícia Federal na cidade de São Paulo, investiga evasão de divisas, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Agora, o que chama atenção são crimes que são investigados, né, portanto, que ocorreram, melhor dizendo, de 2017 a 2021 e persistem. Então, só para a gente ter noção, é um esquema tão grandioso investigado por essa Operação Colossos que a Polícia Federal dividiu o esquema em 3 células, ou 3 grupos. São, primeiro, né, o grupo ali de arbitradores, responsáveis, portanto, pela aquisição de ativos virtuais no exterior, como, por exemplo, Estados Unidos, né, Singapura, enfim, e depois a venda aqui no Brasil. Nisso, eles chegaram a fazer remessas para o exterior no valor de 18 bilhões de reais. 18 bilhões de reais, portanto. O outro grupo, responsável, então, pela compra desses ativos virtuais e a revenda aqui no Brasil.
E, por fim, o terceiro grupo formado por empresas de fachada. E aí tem a parte mais curiosa, né? Pelo seguinte, os clientes dessas empresas de fachada eram pessoas mortas, às vezes idosos com mais de 90 anos, pessoas beneficiárias de programas assistenciais, doleiros, contrabandistas e também, olha só, comerciantes de bairros de comércio popular da capital paulista. Todo mundo conhece, o Brás e a própria Rua 25 de Março. Portanto, é uma ação importante da polícia. A gente tem desdobramento em Campinas, assim como Guarulhos, Franca, Santo André, Mogi das Cruzes, Barueri, na capital do Rio de Janeiro, em Niterói, na capital de Minas, Belo Horizonte, capital de Santa Catarina, Florianópolis, também em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no Recife, Pernambuco e também Curitiba, no Paraná. Ação grandiosa hoje, claro que ao longo de todo o dia a gente segue com atualizações. Rosê. Quanto que foi de... Você tem aí o dado dos pisos ou do movimento, não? Pro cofre público, posso dar uma olhada aqui, mas eu sei que eles chegaram a movimentar 18 bilhões, mandar para o exterior cerca de 18 bilhões de reais, ou seja, é uma ação importante, inclusive o nome da operação faz alusão a um computador batizado com o mesmo nome, né, Colossus, foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial por criptoanalistas, por justamente ter relação com criptomoeda, eles utilizaram esse nome, Rose. Pois é, né, Edmilson, esse povo só manda... Pelas cidades que ele citou aí, a quadrilha tinha um perfil nacional, né? Com capitais importantes ainda. Capitais, várias capitais, tal. A coisa era grande mesmo, uma organização poderosa, pelo volume de dinheiro aí que também citado, trata-se de uma organização altamente poderosa e que encontrou um terreno fértil para trabalhar, né? Ainda bem que a Polícia Federal foi lá e acho que acabou com a farra, né? Espero que tenha acabado. Mas aí, sabe o que acontece? Acaba com uma... Eles fazem novas células e fazem novos projetos, porque eu nunca vi igual. Eu me lembro que uma vez, Gustavo, eu entrevistei acho que era um coronel da Polícia Militar, capitão, não me lembro direito. Eu falei, mas por que vocês não vão? Todo mundo sabe, por exemplo, onde está uma biqueira no bairro, onde é o ponto de venda de drogas, né? O bairro inteiro sabe, a polícia sabe e não faz nada, né? Ele falou assim, não, a gente até vai lá, a gente destrói, tira o povo de lá, só que no mesmo dia, você tira você prende, um outro grupo toma conta e monta uma nova biqueira, um novo espaço ali para poder vender drogas. E isso é no crime todo, né? O crime vive de oportunidades, né? Então é a oportunidade que surge para alguém de implantar ali também, né? Fazer o quê? Eu não sabia. Olha só, o crime vive de oportunidades. Mas a solução não é difícil de... Exige investimento, exige dinheiro, claro, para pegar todo mundo. É só fechar as fronteiras para o crime organizado. Não fechar a fronteira para todo mundo, evidentemente, mas fazer uma séria investigação na fronteira. O Brasil não produz cocaína, por exemplo, certo? E a cocaína vem de fora. Se você conseguir cercar as fronteiras aí, você acaba com a matéria-prima com que eles trabalham. Então, acaba totalmente, não, é impossível praticamente acabar com todo o crime organizado, mas diminui a níveis até aceitáveis, aí se é que existe nível aceitável em matéria de crime, mas diminuiria muito se eles não fossem abastecidos pelo enorme volume de cocaína, por exemplo, que entra pelas fronteiras aí da Colômbia, da Bolívia e outro, da Argentina eu não sei, mas desses países aí, Colômbia e Bolívia principalmente, é de onde vem a maior parte da cocaína que se comercializa no Brasil, e muitas delas passam pelo Brasil e entram em navios e aviões, aí vão para a Europa e para outros países. Isso tudo a polícia sabe, mas tem dinheiro para vigiar as fronteiras? Tinha que ter um investimento muito grande, aí uma vontade política mesmo de acabar com isso, e muitas vezes nem vontade política tem. Eu acho que não tem vontade política, e a gente teria que trabalhar numa questão muito séria, que é a corrupção, né? E aí você envolveria a corrupção envolvendo agentes públicos, policiais, o conluio de bandidos, e olha, Edmilson, eu acho que tem que ter, eu não acho que tem que desistir, eu concordo com você, teria que fechar as fronteiras, aumentar a fiscalização, mas existe uma questão que toda vez que a gente entrevista secretário nacional de segurança, eles falam muito da fronteira no Brasil, Gustavo, que é muito grande, e que eles não têm gente e teria que investir em equipamentos ou inteligência para poder conseguir... Eu me lembro de uma campanha presidencial, a Dilma era candidata, não sei se foi no primeiro ou no segundo governo dela, ela
mostrou na televisão, até nos jornais, que ela ia comprar 70 drones especiais fabricados em Israel que iam vigiar nossas fronteiras e tal. 4 anos depois do governo dela, ela tinha comprado 2. Um voou e o outro não conseguiu sair do chão porque não tinha combustível. É esse o Brasil, né? É uma vergonha, né? Uma vergonha. Então tá certo. Gustavo, muito obrigada pela tua participação aqui no Bastidores do Poder. E a gente se vê daqui a pouquinho, porque nós vamos almoçar juntos, né? Isso, quinta-feira, né? Quinta-feira, ele e a Bia, né? Nós sempre almoçamos juntos, viu, Edmilson? Eu só vou te ver daqui a pouco, pessoalmente, obviamente. Então, eu vou chegar mais cedo qualquer dia aí para almoçar com você. Por favor, tá convidadíssimo. Na conta da Rose. eu pago. Melhor ainda, então, tá bom. Gente, nós vamos para o intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Neste domingo, faça parte da carreata do Dia do Rádio. Todas as rádios de Campinas e região juntas em uma ação inédita. Muita música, prêmios, diversão com as viaturas e locutores da sua rádio favorita. Não perca esse momento histórico do rádio. Veículo que está sempre com você. É neste domingo, saída às 10 horas da manhã da Torre do Castelo e encerramento na Praça Arautos da Paz em Campinas. Realização AESP. A Sanasa e o Grupo Bandeirantes de Comunicação promovem o primeiro Fórum de Sustentabilidade. Sábado, dia 1º de outubro, ao vivo, a partir das 10 para as 7 da noite, na Band Mais TV, com transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes e no nosso canal do YouTube. O apresentador Walter Sena recebe convidados especiais para uma conversa sobre os desafios e o futuro de um mundo mais sustentável. Uso consciente de água, exploração consciente e manejo controlado de riquezas naturais e outros assuntos relevantes para a população. Não perca! Primeiro Fórum de Sustentabilidade, sábado 1º de outubro, às 10 para as 7 da noite. Junto com a gente, Sanasa. Realização Band Mais e Rádio Bandeirantes. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Mais genial que o Homem de Ferro. Mais resistente que o Wolverine. Mais icônico que o Superman. E mais longevo que a rainha. Parabéns Rádio pelos 100 anos. Parabéns pelo seu dia. Dia 25 de setembro é o Dia Nacional do Rádio. Um brinde aos 80% de brasileiros que são ouvintes de rádio e um brinde às quase 5 horas de programação que esses ouvintes afirmam ouvir todos os dias. É muito conteúdo. Só um veículo com 100 anos de estrada para saber falar todas as línguas e estar em todos os dispositivos digitais possíveis. Dia 25 de setembro, Dia Nacional do Rádio. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. E agora, as últimas informações do esporte. Esportes Online. Oferecimento Nacional Sol. Reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Chegando com as informações esportivas. O técnico Mozart Santos do Guarani já iniciou o planejamento para a partida contra o CSA na próxima sexta-feira, dia 30. Duelo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador já sabe, não poderá contar com o Ronaldo Alves, suspenso com o 3º cartão amarelo. Caso o zagueiro Derlan seja vetado mais uma vez por desconforto muscular, a situação se complica. O Bugre não tem zagueiro disponível para suprir a ausência dos 2 titulares. O argentino Alvarinho, que seria uma opção, está entregue ao departamento médico. O treinador terá que recorrer aos meninos da base para escolher o companheiro de João Vitor. Titi e Bruno Bianconi são jogadores da base que estão integrados ao profissional há algum tempo e podem entrar nesta vaga. A derrota do Vasco ontem para o Cruzeiro 3-0 fez com que o torcedor da Ponte Preta ainda se permita sonhar com o acesso. O Cruzeiro já garantiu a vaga por antecipação à Série A do ano que vem.
Restam 3 vagas. A Macaca ainda disputa 24 pontos nos 8 jogos restantes. Poderia chegar aos 64, vencendo todas as partidas. A equipe alvinegra ainda tem pela frente confrontos contra o Londrina, Cruzeiro, Sampaio Correia, Vila Nova, Tombense, CSA, Criciúma e Náutico. Se a Ponte conseguir uma campanha perfeita, o que é muito difícil, e acumular 100% de aproveitamento nos 8 jogos restantes, a Macaca chegaria aos 64 pontos e estaria confirmada na Série A. Com 40 pontos hoje, a Macaca na 8ª colocação concorre com o Ituano, 41 pontos, Sport 43, Londrina 45, Vasco 48. Isso a luta pela 4ª colocação. E ainda tem o Bahia com 51, Grêmio com 53. São times que estão aí já com acesso bastante encaminhado. A Macaca tem pela frente o Londrina amanhã. Joga no Estádio do Café, 21h30, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. São as informações esportivas nesta quinta-feira. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Respeito e segurança nas rodovias, aeroportos, trens e nos metrôs é coisa de gente boa, que tá sempre atento e preocupado com todo mundo. Por isso, compartilha e pratica boas atitudes. Confira as dicas nas redes sociais da CCR. Gente boa, mundo bom. A gente vai com segurança. E você, como você vai? CCR, viva o seu caminho. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder e nós vamos sair do Brasil e ir direto para Nova York, porque, de fato, a situação entre as notícias, né? A situação das notícias envolvendo a Rússia e Estados Unidos e o mundo não é das melhores, né? Henrique do Vale, muito bom dia para você. Bom dia, gente. Grande prazer estar com vocês hoje. Pois é, inclusive você que teve a chance de acompanhar o pronunciamento, né? Ontem na ONU, o presidente Biden chegou inclusive da Inglaterra, foi direto para a ONU. E todo mundo que estava acompanhando viu realmente a necessidade dos países, né, se unirem para combater a Rússia de uma forma mais assim dinâmica, depois que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou que vai intensificar o ataque à Ucrânia, inclusive convocando cerca de 300 mil pessoas que são registradas na parte militar como reservas, né? E isso, na verdade, tem causado um desespero muito grande por todo mundo. E ainda ele disse que vai usar armas nucleares. Foi aí a questão principal do pronunciamento do presidente Biden aqui nos Estados Unidos, dizendo que, na verdade, esse tipo de comportamento é inaceitável. Até o Papa acabou se manifestando com relação a esse tipo de coisa. E, inclusive, essa notícia está sendo manchete, né, na mídia por aqui, desde a hora que o presidente Biden acabou falando na ONU. Porém, o que a gente tem acompanhado é que centenas de russos estão agora deixando o país. Então, o problema é o seguinte, foi constatado que essas pessoas estão completamente contra a atitude do presidente russo, todo mundo querendo deixar o país, os militares russos também divididos com essa nova postura, principalmente porque quando você acaba chamando 300 mil pessoas para fazer parte da equipe, né, dos militares que irão, no caso agora, à Ucrânia, essas pessoas, elas não têm o treinamento necessário para poder encarar uma guerra
assim, imediata. Então, assim, ontem eu analisando e observando o depoimento de várias pessoas, principalmente os militares que trabalham no Pentágono aqui, eles falaram que para que uma pessoa esteja apta a lutar uma guerra, depois de tanto tempo assim fora, precisa de pelo menos 1 ano de treinamento. E o Putin quer colocar essas pessoas agora em território ucraniano, já lutando. E disse, inclusive, para não atrapalhar os planos dele, porque é muito provável que ele use uma arma nuclear para isso. Então isso, com certeza, deixou não somente os Estados Unidos, mas todo mundo aí super preocupado. E a gente sabe, na verdade, que quando o Putin fala alguma coisa, ele realmente acaba cumprindo. Ele blefou lá no passado, dizendo que não iria atacar a Ucrânia, e a gente viu que já 7 meses atrás isso aconteceu, e a gente está vendo que o compromisso, né, dos russos de anexar toda a Ucrânia não está acontecendo. É uma vergonha, na verdade, esse tipo de comportamento dos russos, e para quem conhece essa parte tática e militar, essa questão dele ter resgatado 300 mil pessoas da reserva para lutar, vê como ele está completamente desesperado. Ele está acuado, né? Agora, e talvez essa, Henrique, seja a maior preocupação, porque um Putin acuado, ele precisa primeiro convencer a população da Rússia a entrar nessa guerra e dizer que, de fato, o discurso dele, que ele fez na TV essa semana para os russos, foi de que o Ocidente estava contra a Rússia, né? Como se visse como inimigo comum. Então, ele vai ter que convencer os russos de que, de fato, o Ocidente está contra a própria Rússia, está tendo uma deserção dos próprios soldados russos nesta guerra em relação à Ucrânia. Ele tem perdido força e o fato dele convocar os 300 mil pessoas é porque ele está acuado. Só que o que os analistas estão dizendo é que um Putin acuado é um grande perigo para o mundo. Mas o que mais preocupou mesmo todos os gestores é justamente essa história do uso das armas nucleares. E aí foi tanto que o Biden, no discurso dele da ONU, ele acabou centralizando todo o discurso em cima dessa fala do Putin, da história de que ele pode sim, que ele não estaria blefando para o uso das armas nucleares. Quais são os países que têm direito, né, pelo acordo, acho que de 79, se eu não estiver errada, de desenvolver armas nucleares? É China, Estados Unidos, Rússia, acho que França e Reino Unido, né, Edmilson? Acho que é isso. E a Índia tem também. E a Índia, né? Agora, se de fato nós tivermos o uso de uma arma nuclear, eu fico pensando, Edmilson e Henrique, se nós estaríamos perto de uma terceira guerra. Eu não sei se ele está blefando. Aí o Henrique mesmo acabou de falar, quando vem do Putin, nós não podemos acreditar em nada. Mas no desespero, porque o que os analistas estão dizendo é que ele é tão irracional que, para não perder essa guerra, ele pode sim lançar mão dessas armas nucleares. Eu queria ser um pouquinho mais otimista, né, do que essa coisa geral de iminência de uma guerra nuclear e tal, principalmente por causa de dois motivos, 2 fatores. O primeiro é essa deserção, não só lá na Ucrânia mesmo, mas essa deserção branca dos cidadãos russos que estão se mandando para a Turquia e um outro país, se eu não me engano, que aceitam russos sem precisar de passaporte, como aqui Brasil e Argentina, tá? E se mandando para evitar a convocação, né? Certo? Evitar a convocação para que vá, porque ele disse que vai colocar em alerta 300 mil russos aí que são reservistas, mas claro que ele só vai para a guerra quando ele recebe a notificação em casa e tal, então eles estão fugindo para não receber essa notificação. Isso é um sinal muito grande de que a população está contra. Outro sinal é que houve muito protesto na Rússia depois desse anúncio dele de convocação, certo? Só de prisões aconteceram mais de 1.000. Certo? O que significa que tinha muito mais gente do que 1.000 pessoas fazendo protesto, porque às vezes uma minoria vai presa, então é um volume muito grande de gente sendo presa e protestando contra as atitudes do Putin. Ao mesmo tempo, toda a negativa do mundo inteiro contra ele, etc. e tal, está acuando bastante. Agora, eu não acho que ele, acuado,
se transforma numa coisa mais perigosa. Eu acho que ele se transforma numa coisa menos perigosa, até porque a Rússia, por mais que sejam fraudadas as eleições para presidente, tem eleições para deputados, eleições para outras, e esses, já houve até um pedido de impeachment por parte de um parlamentar na Rússia, certo? Não sei o que aconteceu com ele ou o que vai acontecer, certo? Ele corre risco de vida provavelmente, mas houve. Então as pessoas estão ousando a serem contra o Putin, certo? O Biden endureceu o discurso e isso é uma coisa muito boa. A própria primeira-ministra britânica também está com um discurso mais duro. Então eu vejo que a guerra da Ucrânia, sem a vitória da Rússia, caminha para um fim. Certo? Pode ser prolongado, porque a Rússia tem um poder bélico grande, mas ela está sofrendo derrotas e mais derrotas por lá, está passando uma vergonha, e o povo russo começa a se indignar e perceber a grande enrascada em que Putin fez eles se meterem. Eu sou um pouquinho menos pessimista do que a maioria aí. Eu acho que essas declarações do Putin podem provocar uma antecipação até da saída da Rússia dessa aventura irresponsável, totalmente irresponsável em que o Putin se meteu. Qual que é a percepção sua, Henrique, em relação à mídia? Então, justamente, porque o que acontece é o seguinte, os russos, se eles não se alistarem, ou melhor, se eles não cumprirem a obrigação de voltar novamente a servir o exército, eles correm o risco de sofrer uma prisão de até 15 anos. Então, esse fator aí, como o Edmilson acabou de falar, está fazendo com que o próprio povo comece a se rebelar contra o presidente. Porém, a força do Putin dentro do país é enorme. Ou seja, se você não seguir exatamente o que ele diz para fazer, a coisa vai ficar bem complicada para os cidadãos, independente de haver uma oposição e tudo mais. Na verdade, quem manda no país é ele e os seus generais. Só que a inteligência americana ontem, inclusive, trouxe uma notícia de que os próprios generais estão debatendo sobre essa questão de colocar essas 300 pessoas que não têm treinamento nenhum para poder fazer parte do exército. É a mesma coisa que, por exemplo, eu e Edmilson entrar na seleção brasileira e jogar na Copa. Não tem condição. Eu sou craque, meu. Né? Então, quer dizer, são coisas que o Putin resolve fazer da cabeça dele que, na verdade, não tem um aval dos generais lá. Então está havendo uma briga interna por causa disso. Mas é como eu falei, quer dizer, o cara é completamente louco. Pode ser que ele consiga aí o aval de alguns generais e vai lá e aciona essa questão de armamento nuclear. A gente não sabe. Né? A gente tem que ver, Henrique, que a Rússia também, né, complementando até o que você está falando, dessa insatisfação de muitos generais, é que a Rússia está perdendo muito dinheiro, muitos negócios que os generais normalmente estão metidos, né, que tem muito general metido em negócio na Rússia também, eles estão perdendo dinheiro, estão perdendo cada vez mais. O déficit é enorme, não só pelo gasto de guerra mesmo, que é gigantesco, mas pelas sanções todas que o país está sofrendo, certo? Muitas vendas que eles faziam pelo mundo estão sendo prejudicadas. Então, há uma insatisfação muito grande e há um problema seríssimo de economia na Rússia também, certo? Sim. O povo já começa a sentir a falta de alguns itens, muitos itens que eles compravam e que não tem mais na Rússia, porque os países não estão exportando também para a Rússia. Agora, Edmilson, lá na Rússia... Está se agravando cada vez mais. Agora, exatamente. Na Rússia é um outro jeito de resolver as coisas. Por exemplo, as mortes desses oligarcas nos últimos meses, ninguém fala em assassinato, mas são mortes muito estranhas e que coincide com toda essa perda de poder econômico, de negócios envolvidos. Aí um se suicida, o outro foi envenenado. Assim, outro cai da janela. Então, são mortes suspeitas e de gente importante e muito endinheirada lá na Rússia. Então, quando vem tudo que vem da Rússia, é um outro mundo, né, Henrique? Exatamente. Por isso que eu não tiro essa questão aí, porque o cara é completamente louco. E por isso que existe essa preocupação mundial, porque a gente está acompanhando que o que ele disse que não ia fazer, ele fez. Então, dessa vez, ele dizendo que a questão do uso de armas nucleares não é um blefe, não pode simplesmente descartar essa possibilidade. E o próprio Biden ontem, inclusive, disse que se acontecer um negócio desse, não tem vencedor, né? Não tem vencedor. Todo mundo vai perder com essa história. Então é muito importante que todo mundo se una com relação a esse tipo de coisa,
que as sanções econômicas sejam implementadas de uma forma mais dinâmica ainda, porque é a única forma do que a gente está acompanhando por aqui de brecar o Putin, né? E mesmo assim, com tudo isso, você vê que ele não está muito preocupado, não. Ele está querendo vencer essa guerra a todo custo, e todo mundo viu que achava que essa guerra ia terminar em poucas semanas. Nós já estamos aí no 7º mês e sem previsão de terminar em curto prazo, né? Olha, a ex-secretária adjunta da OTAN, a Rose Gottemoeller, não sei se é assim que fala o nome dela, ela acha que ele pode sim atacar com as ogivas, mas ela não vê a situação de maneira tão dramática e aponta para a doutrina nuclear russa, que prevê o uso efetivo de armas nucleares em apenas 2 casos. Primeiramente, se a própria Rússia for atacada por armas nucleares ou de destruição em massa. E, em segundo lugar, se a existência e a sobrevivência do Estado russo estiverem em jogo. E aí eu pego nessa segunda questão. Se o Putin, na avaliação dele, entender que o Estado estiver em jogo, ele pode sim dizer que vai usar as armas, as ogivas nucleares, não? É difícil porque não sei se tem que passar por outras instâncias lá dentro do poder da Rússia, certo? Mas é aquele negócio, ele usando a ogiva nuclear, ele vai estar condenando à morte milhões de russos, né? Vai estar arrasando o próprio país, certo? E eu acho que há mecanismos ali, algum mecanismo de controle de uma loucura dessa, né? Porque usar, como disse o Biden muito sabiamente, uma guerra nuclear não tem vencedor, certo? Porque vários países do mundo, certo? Tem condição de retaliação com poderio muito acima do tamanho do país que atacou, certo? A Rússia pode acabar com os Estados Unidos e os Estados Unidos acabar com a Rússia, certo? Porque há sistemas de defesa até desenvolvidos aí, mas contra armas nucleares é muito difícil que esses sistemas funcionem, porque são mísseis muito poderosos que viajam a grandes altitudes e a grandes distâncias. Então, não dá para se pensar numa guerra nuclear. Seria o início do fim do planeta, até porque, mesmo porque uma ogiva, quando explode, ela não mata só apenas na explosão, ela continua matando por muito tempo, certo? O lugar que ela explode fica uma terra arrasada, onde não se pode fazer nada. Pois é. E não pode nem chegar perto assim com roupa normal, que você vai ser infectado pela radiação e vai morrer, vai sofrer doenças terríveis se não morrer também. Então, é uma coisa insana, totalmente insana você usar uma arma nuclear hoje contra um outro país. Eu estava dando uma lida hoje de manhã, né, em relação a esse poder das ogivas, quando houve lá a história de Hiroshima, a potência da bomba era de 10, eu não me lembro o nome específico. Megatons. Isso, exatamente. E matou 70 mil pessoas. Hoje, as ogivas estão em 70. Ou seja, se você multiplicar isso, são milhares de pessoas que podem ser mortas por conta dessas ogivas. Tem aqui umas zonas de dano da arma nuclear. Elas vão de 1 quilômetro, no raio de 1 quilômetro até 8 quilômetros, causando danos na hora que cai, na bola de fogo ali, né? Mas você tem a radiação, como o Edmilson falou, que acaba promovendo aí doenças terríveis e desenvolvendo doenças terríveis. E a explosão, os danos da explosão, ela vai para quilômetros, né? Então, dá medo, né, gente? E a poeira radiativa e os detritos que caem no chão, cerca de 15 minutos após a explosão, podem causar muitas doenças. É um negócio que o mundo inteiro tem que evitar. Agora, o Putin, se ele estiver raivoso, com medo de perder essa guerra, porque uma das coisas que essa guerra mostrou é que a Rússia, que era reconhecida como um grande poderio militar, e tem muitas armas, mas estrategicamente, quando precisa de soldados, ela não teve um resultado esperado como uma potência militar. Exatamente. Não, e isso mostra como o poderio, entre aspas, militar da Rússia não é aquele que todo mundo estava achando. Então, quer dizer, essa atitude do Putin de chamar 300 mil pessoas da reserva para poder suprir a força militar da Rússia significa o seguinte, que, primeiro, houve já uma série de mortes dos soldados. E eles são obrigados a poder suprir essa diferença agora.
aquela questão de que eles estariam vencendo a guerra em algumas semanas já mostrou como eles são completamente incompetentes para fazer esse tipo de coisa. E a Ucrânia, ela está lutando no coração, ela não vai simplesmente dar de bandeja todo o território. E ontem, inclusive, o Biden, durante o seu pronunciamento na ONU, disse que não tem condição, né, da Rússia simplesmente anexar territórios que, inclusive, já estão em poderio deles e tornar esses territórios russos. Quer dizer, vem totalmente contra a política internacional atual, e isso faz com que o mundo necessite, né, de uma forma mais dinâmica de estar juntos e combater o Putin, porque simplesmente o que ele está fazendo nesses últimos 7 meses é uma coisa assim incontestável, uma coisa que merece um punimento muito grande por parte da comunidade. Deixa eu só corrigir uma informação aqui. A bomba, na verdade, matou 146 mil pessoas em Hiroshima, no Japão, durante a Segunda Guerra. E sabe quantas? Ela tinha 15 quilotoneladas. Essas ogivas de hoje, nucleares, elas podem ter mais de 1.000 quilotoneladas. Ou seja, gente, é um estrago, né? É um poderio muito maior. E só acrescentando mais uma informação aí que a gente falou, além dos países que normalmente já desenvolveram bombas atômicas, que são a Rússia, a China, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido, mais 3 países possuem, além da Índia que eu tinha falado, Paquistão e Israel também têm armas nucleares e de 2018 para cá aumentaram seus arsenais. Isso quer dizer que o mundo ele tem muito mais bomba nuclear do que precisaria para destruir a Terra inteira, certo? O planeta inteiro, transformar esse planeta num deserto árido e inabitável. Então, como eu disse, é uma insanidade, uma irresponsabilidade que não tem tamanho um presidente com poderio militar falar que vai usar esse... Se ele usar mesmo, ele está iniciando o chamado fim do mundo, né? Fazer o quê? Olha, o Luiz está perguntando aqui pra gente, quem é mais louco? Quem faz a guerra ou quem, na surdina, provoca a guerra para vender material bélico? O que você acha, Edmilson? Bom, essa política aí é uma política que quando... eu lembro, inclusive, quando o Putin estava em baixa, né? Ele inventou a guerra contra a Crimeia. E aí a popularidade dele acabou subindo muito. E, naquela época, o governo, como eu disse, o governo dele estava muito em baixa e conseguiu, com isso, o apoio dos russos, né? E essa história de venda de material bélico é uma estratégia muito comum, vamos dizer assim, de vários países. Estados Unidos também. Na época da Primeira e Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vendeu de material bélico para os países e se tornou uma potência, né, justamente por causa disso. Então, quer dizer, várias instâncias que a gente já viu de haver a provocação da criação de uma guerra para que os países se tornem mais poderosos. Agora, no caso da Rússia hoje, ela está contra o mundo inteiro. Ela inventou essa guerra contra a Ucrânia, achando que ia conseguir vencer de uma forma rápida, mas de uma certa forma está aí tendo um resultado totalmente oposto do que eles estavam pensando, né? O país está enfraquecendo politicamente, economicamente, e o próprio povo russo, analisando as atitudes do próprio Putin, está totalmente dividido, ou seja, eles não podem ter nenhum tipo de manifestação que aí é preso, como você viu aí as manifestações de ontem mais de 1.300 pessoas foram presas, sendo que as pessoas que receberem a cartinha lá para se alistar e não comparecer corre o risco de 15 anos de prisão, e mais essa ameaça de guerra e uso de material nuclear. Então, quer dizer, você imagina o povo russo hoje, a pressão que está sentindo, vai chegar uma hora que simplesmente eles não vão mais aceitar a postura do Putin. Eu acho que numa hora, o país é muito grande, vai começar a haver algum movimento social, inclusive por parte até dos militares, e tem muitos militares que estão contra esse tipo de coisa. A inteligência americana, inclusive, ontem noticiou que existem brigas e confrontos entre os próprios líderes militares russos com relação qual que seria a tática certa e qual que seria a forma correta, né, de conseguir terminar essa
guerra o mais rápido possível. E essa história de trazer 300 mil pessoas totalmente assim, despreparadas para poder lutar uma guerra, significa o seguinte, que essas 300 mil pessoas vão também perder as suas vidas na guerra. Então isso é uma coisa muito importante. O desespero do Putin aí tá levando ao protesto do povo russo, né? Ele chamar 300 mil pessoas, das quais muitas vão morrer, evidentemente, se elas forem para a guerra, e talvez a maioria delas, certo? É um ato de desespero dele. E é uma prova que eles estão perdendo a guerra, está precisando de mais gente. Por quê? Porque está morrendo muita gente lá na Ucrânia, muitos russos estão morrendo, certo? A Ucrânia está em vias de anunciar que está ganhando a guerra, por incrível que pareça, certo? Contra um exército poderosíssimo, um dos mais poderosos do mundo, que é o exército russo. Então, não é essa força toda, como se dizia antigamente, como você disse, né? O exército russo não é tão poderoso assim, e o Putin está metendo o pé pelas mãos lá na Ucrânia, certo? Vai ser muito a situação dele, eu repito, é muito insustentável hoje na Rússia. Eu acho que alguma coisa deve acontecer nos próximos dias aí para tentar refrear um pouco esse desespero do Putin aí, que pode levar o mundo a uma desgraça total. Eu acho que agora, né, vai estar todo mundo de olho, né, no que os chefes dos estados vão falar, Alemanha, Estados Unidos, a própria França, e eu entendo que eles também estão preocupados com qualquer movimento do Putin, porque, de fato, qualquer movimento pode gerar aí uma tragédia no mundo. Eu espero que o Edmilson esteja certo. Eu espero, viu, Edmilson? E, de fato, a gente esteja caminhando para o fim da guerra. Eu estou olhando mais otimista porque eu estou vendo protestos na Rússia, né? Quando o povo começa a sair na rua, quem depende de voto, não só o Putin, eu não diria ele, mas os deputados, sei lá como é que é formado o poder lá na Rússia, muitos deles dependem de votos para continuar no poder, certo? E o povo insatisfeito nas ruas pode colocar a oposição no poder, certo? Não no lugar do Putin, mas a oposição nos parlamentos russos lá, certo? E isso vai causar um problema muito sério para todos eles, inclusive para os generais todos, certo? Que estão dependendo de negócios, que os negócios estão acabando na Rússia, certo? Então, há uma situação que aponta para um protesto maior, certo? Com uma oposição maior ao Putin. E se ele tiver uma posição considerável lá, e se os generais dele se convencerem de que ele está levando o país à bancarrota, ele pode cair a qualquer momento, eu acho. Sem contar com os oligarcas, né? Pois é. Que tem o país na mão. Imagina só o dinheiro que esses caras estão perdendo. Os iates sendo confiscados no mundo inteiro, enfim. Esses caras querem que as famílias deles façam faculdade nos Estados Unidos e não sei o que e tal. Quer viver no bem bom e tá tudo brecado. Toda hora a gente vê aqui notícias de que apartamentos daqui de Nova York desses caras, iates e não sei o que e tal, tudo sendo preso, né? Imagina só, esses caras não querem viver desse jeito. E esses oligarcas estão atuando na Europa, sim, vivendo bem bom lá. Eu tenho uma amiga na Inglaterra que passou a trabalhar num dos negócios desse oligarca como secretária ali, certo? E, de repente, ela nos anunciou que ela estava fazendo uma turnê pela Grécia, no iate dele. Ela foi convidada, ela, com o marido dela, certo? Convidada pelo oligarca russo ali a fazer uma turnê pela Grécia, no verão, certo? No iate dele, certo? Quer dizer, é uma coisa real mesmo. Existem oligarcas e ficaram milionários depois que acabou o regime comunista da Rússia, eles estão espalhados pela Europa, estão sofrendo todas as sanções dos países europeus e dos Estados Unidos, certo? E estão vendo suas fortunas diminuírem violentamente. Então, essa é uma posição que está crescendo e crescendo muito na Rússia, e eu espero até que ela consiga derrubar o Putin o mais cedo possível. Bom, Henrique, eu quero agradecer a tua presença aqui no Bastidores e dizer para você, se tiver qualquer novidade, você entra amanhã, você entra segunda, você entra terça, você entra quarta-feira. Fica tranquilex. Eu espero que ele continue entrando na sexta-feira para a gente se divertir aqui com os papos, certo? Do que tendo que entrar com a situação do mundo periclitando, né? Eu espero que as coisas continuem normais. Não, verdade. A gente precisa de notícia boa, notícia light, porque é só paulada atrás de paulada. Meu Deus do céu. Ô Henrique, notícia light. A Mega Sena aqui acumulou para 170 milhões, viu? Se você quiser que eu faça um joguinho para você aqui, eu faço. Não, e outra coisa, você lembra que a gente teve aquele vencedor de $1 bilhão e tal? Finalmente, duas pessoas acabaram vencendo, tá? Foram sorteados e tal e venceram aí a loteria. Na verdade, essa notícia foi dada hoje de manhã. Certamente a identidade dessas duas pessoas não foi revelada, mas imagina só,
os caras aí não vão ter preocupação pro resto, não eles, né? Eles e a família, imagina mais de 1 bilhão de dólares assim ganhar As próximas gerações deles estão garantidas sem trabalhar. Sem dúvida. Eu havia falado, se tivesse eu ganho, vocês também iam estar na boa, mas Pois infelizmente... né? Nós torcemos aqui, mas... Ai, gente. Bom, continuamos pobres, né? E trabalhadores. Então, com isso, Sem gente, dúvida, nós sem vamos dúvida. para o Mas intervalo. ricos de saúde, isso é o mais importante de tudo. Exatamente. Mas eu Ricos de preciso saúde. pagar o break, o comercial, porque senão nós não vamos ter salário. Então, vamos para o break. Beijo, Henrique. Tchau, tchau, Henrique. Beijo Até daqui a... Tchau, Henrique. Até daqui a pouco, pessoal. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RP Campinas 857. Segue a gente lá. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Neste domingo, faça parte da carreata do Dia do Rádio. Todas as rádios de Campinas e região juntas em uma ação inédita. Muita música, prêmios, diversão com as viaturas e locutores da sua rádio favorita. Não perca esse momento histórico do rádio. Veículo que está sempre com você. É neste domingo, saída às 10 horas da manhã da Torre do Castelo e encerramento na Praça Arautos da Paz, em Campinas. Realização AESP. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E o ex-presidente Donald Trump recebeu 2 golpes legais enquanto tenta se defender de investigações em várias frentes. Um tribunal de apelações deu uma vitória ao Departamento de Justiça ao permitir que ele continuasse analisando documentos classificados como confidenciais, que foram apreendidos em sua residência na Flórida no mês passado. 3 juízes, incluindo 2 indicados por Trump, decidiram que o público tem um forte interesse em garantir que a retenção do material não cause danos excepcionalmente graves à segurança nacional. Separadamente, a Procuradora-Geral do Estado de Nova York, Letitia James,
entrou com uma ação civil contra Trump, 3 dos seus filhos adultos e também a Trump Organization, alegando que eles estavam envolvidos em uma fraude expansiva que durou mais de 10 anos, que o ex-presidente, no caso, usou para se enriquecer. Em entrevista exclusiva à Fox News, o ex-procurador-geral do governo Trump, Bill Barr, que inclusive depois contra o ex-presidente sobre as suas atitudes durante a invasão do Capitólio em 2021, desta vez disse que a atitude de Letitia James é vingativa e tem caráter político. Antes dela ter sido votada para o cargo, ela postou em mídias sociais que iria atrás de Trump se ela vencesse a eleição para o cargo. E a série histórica de queda nos preços do gás aqui nos Estados Unidos finalmente acabou. Após 98 dias consecutivos, os preços na bomba subiram 1 centavo para uma média de $3,68 o galão. O aumento de 1 centavo provavelmente não terá um efeito significativo sobre muitos motoristas, mas se os preços da gasolina começarem a subir novamente, isso pode prejudicar os esforços do governo Biden e do Federal Reserve para manter a inflação sob controle. A última vez que o preço médio nacional do gás subiu foi em 14 de junho, quando atingiu um recorde de $5,02. Até agora, os preços do gás vinham caindo devido a uma série de fatores, incluindo oferta mais forte e demanda mais fraca, pois os motoristas recusavam os preços altos e a liberação sem precedentes de reservas de petróleo de emergência pela Casa Branca. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta com Bastidores do Poder, nesta quinta-feira, dia 22 de setembro, e aqui, acabou de sair uma pesquisa Exame Ideia em relação à corrida eleitoral pelo governo do estado de São Paulo, mostrando que o Fernando Haddad continua na liderança com 30% das intenções de votos. O Tarcísio Freitas e o Rodrigo Garcia, eles aparecem na sequência, o Tarcísio com 22 e o Rodrigo com 18, como a margem de erro é de 3 pontos percentuais, ambos estão empatados tecnicamente. No eventual segundo turno, entre Tarcísio e Haddad, o petista ficaria com 47% e o Tarcísio com 38%. E se o confronto fosse entre o Haddad e o Garcia, o ex-prefeito de São Paulo tem 43% e o Tucano 35%. A pesquisa ouviu 1.200 pessoas por telefone entre os dias 16 e 21 de setembro. E o levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sobre o protocolo SP 066-29/2022. Tiago, bom dia, bem-vindo ao programa. Nós abrimos o programa hoje falando sobre as estratégias das campanhas para presidente nessa reta final da eleição. Diante dessa pesquisa aqui, eu acho que não mudou muito o cenário, porque era isso que já estava sendo colocado. Acho que eles estão esperando a pesquisa da Datafolha hoje à noite, sobre o governo. Mas tem já mudança na estratégia ou vai continuar do jeito que está? Bom dia, Rose, Edmilson, para quem está nos acompanhando aí na Rádio Bandeirantes. Por enquanto não há mudança. A expectativa para essa pesquisa Datafolha, agora que vai sair na noite desta quinta-feira, tanto para os governos do estado quanto para a pesquisa presidencial. Inclusive, a Exame Ideia trouxe ontem a pesquisa presidencial para São Paulo, mostrando aí um empate técnico entre Lula e Jair Bolsonaro. Isso é só pesquisa do estado, 40% a 37%, o que eles detectam que outras pesquisas já estavam mostrando essa aproximação dos dois candidatos. Está preocupando a campanha agora, falei com o coordenador da campanha do Bolsonaro, é o que eles chamam que o PT faz nessa reta final. Eles usam um termo que o exército alemão usou na Segunda Guerra de Blitzkrieg, que o PT monta um grande volume de campanha na última semana, o que preocupa, o que eles viram esse fenômeno na campanha de 2018, naquela reta final de segundo turno contra Haddad, contra Bolsonaro. Então a campanha do Bolsonaro, nesse momento, tenta criar algo parecido para evitar aí um aumento substancial em votos no PT. Essa é a preocupação. Por isso esse volume muito grande de comícios das duas campanhas nessa reta final.
Vale destacar que o Bolsonaro disse que vai no debate que vai acontecer nesse fim de semana, realizado pela CNN e pelo SBT, mas o ex-presidente Lula disse que não vai. Pode haver uma mudança, mas não se acredita que essa mudança vai acontecer, porque a campanha do petista entende que ele já atendeu os 2 canais em uma sabatina CNN e hoje uma entrevista ao SBT, que deve acontecer no período da noite. Mas a estratégia não deve mudar, Rose, até porque não há uma expectativa de mudança nos números das pesquisas, pelo menos essa semana. É claro que em eleição, a cada minuto, tudo muda muito rapidamente, né? Agora, Thiago, reverberou a fala do Bolsonaro na última quarta-feira, que ele disse que o Tarcísio, ele é inexperiente e por isso que ele comete alguns deslizes. Ele estava se referindo à história do Tarcísio ter gravado um vídeo falando sobre o Collor, dizendo que ele é um dos melhores políticos do Brasil. O Bolsonaro, obviamente, não falou, né, o nome do Collor, mas disse que o Tarcísio promovia aí esses deslizes. Como reverberou isso ou todo mundo ficou quieto? Olha, é que, como foi o Bolsonaro que falou, o Bolsonaro já cometeu, se a gente for apontar isso como um deslizes semelhantes. Então, não reverberou dessa maneira, reverberou mais como uma crítica à forma como o Tarcísio está lidando com a campanha, sem trazer temas ideológicos, de ideologia de gênero, aquela questão do comunismo que o Bolsonaro gosta de abordar. O recado foi entendido mais dessa maneira do que esse tipo de deslize, porque a gente tem que lembrar que, por exemplo, o Collor, quem trouxe o Collor para o palanque foi o próprio Bolsonaro, fez campanha, abraçou o Collor, então não sei se foi nesse sentido que foi entendido, foi mais essa questão ideológica, porque a gente tem que lembrar que os coordenadores da campanha presidencial do Bolsonaro já criticavam o Tarcísio pela postura dele nos debates, de não lembrar do Bolsonaro o tempo todo, de não fazer um antagonismo muito grande ao PT. Então, eu acho que a crítica é mais nesse sentido, Rose. Lembrando que a campanha do Tarcísio já enfrenta dificuldades e essas pesquisas que saem mostrando essa estagnação dele, como a Exame, nos 22%, tem preocupado demais, porque mostra o crescimento, uma onda de crescimento do governador Rodrigo Garcia nessa reta final de campanha. E a gente sabe, né, quando a onda começa, para parar é muito difícil. Eu só queria falar sobre a pesquisa ainda de São Paulo, né, dessa pesquisa da IDEA, que ela mostra o Haddad nos 2 cenários de um segundo turno, né, com menos de 50%, 47% num cenário e 43% no outro. Eu acho que essa é o típico da campanha que a gente pode falar que o segundo turno vai ser outra eleição, certo? Diferentemente da campanha presidencial, mas essa do Haddad, eu acho que o Haddad corre muito risco num segundo turno contra qualquer um dos 2 adversários, certo? Principalmente, eu diria, minha intuição no caso, contra o Rodrigo Garcia, que tem um apoio muito grande no interior. Então, a campanha, o cargo de futuro governador do estado de São Paulo, para mim, está ainda totalmente aberto. E vamos ver o que vai dar, né? Parece que eu estou ouvindo o coordenador de campanha do PT aqui do estado falando, Edmilson. Ele disse exatamente a mesma coisa. Ele falou, olha, em São Paulo, o governo de São Paulo são 2 eleições distintas, o primeiro turno e o segundo turno. É diferente da eleição presidencial. Tudo pode mudar, inclusive, esses números de segundo turno são só uma simulação. Quando realmente a gente vai para o segundo turno nessa eleição, principalmente do estado, onde você tem muita gente indecisa ainda, muda completamente. É muito diferente da eleição presidencial, que está muito cristalizada. Tá vendo? Tô certo, então. Tá certo. A sua análise está corretíssima, viu, Edmilson? Bom, e Thiago, muito obrigada por ter participado aqui do Bastidores do Poder, e a gente volta a se encontrar amanhã com mais políticas. Depois eu preciso ver como que você vai estar no domingo da eleição, depois eu vou conversar com você, porque nós vamos ter um programa especial aqui no domingo das eleições, e a gente vai ter ao vivo no domingo, e depois eu vou combinar com você para você entrar aqui pra gente também, tá bom? Combinado, então, vou esperar sair a escala, vamos ver onde eu vou parar, né? É o que eu imaginei. Bom, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Tchau, Thiago. Tchau, tchau, gente. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes.
Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. Atenta à preservação do meio ambiente, a Sanasa sempre compensa toda a retirada de vegetação que é necessária para a implantação das obras de saneamento. Como parte do processo de licenciamento ambiental, já foram plantadas mais de 87 mil mudas de árvores. E não é só isso. A Sanasa tem ainda o compromisso de plantar mais de 100 mil mudas. Desse número, pouco mais de 23 mil já estão em processo de plantio. E outras 89 mil têm prazo previsto para acontecer até dezembro de 2022. Esse plantio tem o acompanhamento de técnicos por 3 anos para garantir o crescimento das árvores e eventuais substituições de mudas que não se desenvolvam. Assim como Sanasa, a palavra sustentabilidade também começa com a letra S. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. Respeito e segurança nas rodovias, aeroportos, trens e nos metrôs é coisa de gente boa, que tá sempre atento e preocupado com todo mundo. Por isso, compartilha e pratica boas atitudes. Confira as dicas nas redes sociais da CCR. Gente boa, mundo bom. A gente vai com segurança. E você, como você vai? CCR, viva o seu caminho. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Antigamente, o rádio ficava na sala. E hoje estamos onde? Na mão do ouvinte, a um clique da transmissão ao vivo. Hoje, todos os smartphones vendidos no Brasil vêm com o chip FM ativado, garantindo ao brasileiro receber os sinais da sua rádio favorita pelo celular, sem o custo do pacote de dados da internet. E para o ouvinte que não perde uma novidade tecnológica, o rádio também é um app no seu smartphone. Além dos aplicativos que reúnem milhares de rádios do mundo todo, muitas emissoras possuem seus próprios aplicativos, onde o ouvinte pode jogar games, participar de promoções, pedir música. E você, já baixou o app da sua rádio favorita? 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. O rádio sempre conquistou pela imaginação os corações e mentes do povo brasileiro, trazendo romance e aventura, notícias, esporte, utilidade pública e música. O rádio atravessou 100 anos de história, se adaptou às novas plataformas e ainda tem muito a dizer. Por muitos e muitos anos. Uma homenagem da Aberte aos 100 anos do rádio no Brasil. Campeonato Brasileiro 2022. Nesta sexta-feira, a Ponte Preta vai encarar o Londrina às 21h30 no Estádio do Café, no Paraná. Londrina e Ponte Preta. Jogo da 31ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta com Bastidores do Poder, Edmilson. Agora a gente vai falar rapidamente de economia, que eu tenho que ler as participações dos nossos ouvintes. O Brasil manteve a taxa de juros, que está alta, né? E subiu nos Estados Unidos. E esse panorama fez com que o ministro da Economia dissesse o seguinte, gente, que nós estamos, todo mundo, o Paulo Guedes disse o seguinte: está todo mundo voltando do baile funk bêbado e o Brasil na reabilitação. Você acha que é isso mesmo, Edmilson? O país que o Paulo Guedes vive deve ser outro, né? Acho que ele vive na Suécia, na Suíça, não no Brasil, né? Porque ele está sempre dando notícias altamente otimistas aí e que não combinam com a realidade, né? Você estancar uma alta de taxa de juros que vem subindo há 12 meses em 13,75% ao ano não é uma boa coisa. Parar
Parar de subir é a única notícia boa, mas parar nesse patamar elevadíssimo significa menos dinheiro em circulação, menos crédito, menos compra, menos produção, menos tudo. 13,75% ao ano é um descalabro, certo? E a gente precisa disso para tentar conter a inflação que, por outro lado, está comendo por uma perna o salário de todos os brasileiros. Aí. É isso. Bom, o Cláudio, ele está dizendo que ele mora em Montemor e ele está passando para registrar a tristeza dele nestas eleições. E ele está dizendo, em relação principalmente ao fato dos funcionários das pesquisas eleitorais sofrerem ameaças nas ruas por eleitores fanáticos. É uma vergonha isso, né, Edmilson? São trabalhadores. É uma violência descabida, própria de ignorantes, né? Imagine você atacar uma pessoa que está trabalhando ali, tentando fazer. E esse caso aí, o bolsonarista, infelizmente, a gente tem que dizer isso, foi um bolsonarista que atacou. Ele queria ser entrevistado. E ele disse que por ele ser bolsonarista não foi entrevistado. Não é nada disso. As regras que esses trabalhadores dos institutos de pesquisa obedecem, tem lá uma regra que quem se oferece para ser pesquisado não deve ser pesquisado de jeito nenhum, porque para evitar esse tendenciosismo no resultado, certo? Então a pessoa estava cumprindo seu papel, trabalhando e foi atacada, infelizmente por um bolsonarista, certo? A gente tem que registrar isso. Olha, o Celso Santos, ele está dizendo o seguinte, que ontem ele ouviu o comentário de um ouvinte do Bastidores culpando o povo brasileiro pelas mazelas do Brasil. Ele falou que também já foi assim. Ele culpava os eleitores brasileiros, achava que os brasileiros não sabiam, não sabem votar, não são sérios, mas depois de ter a oportunidade de viajar por diversos países conhecidos como primeiro mundo, inclusive ter trabalhado para uma empresa na Alemanha, ele entendeu que não existe povo e nem país perfeito. Há problemas em todos os lugares. E aí ele diz, é claro que temos problemas sérios no Brasil, há muita coisa errada, mas também há coisas boas. Assim como eu, há milhões de brasileiros honestos, responsáveis, conscientes, tentando construir um país melhor. Não é justo generalizar as mudanças, não é justo generalizar. As mudanças em uma sociedade são lentas. A educação é primordial e pode acelerar o processo. Ele tem razão, há países, não há país perfeito, há alguns menos imperfeitos do que outros, né? E o Brasil está entre os mais imperfeitos do mundo, infelizmente. O Carlos está dizendo que o TSE liberou o Lula de chamar o Bolsonaro de miliciano e genocida, mas proíbe carros e caminhões adesivados inteiros do Bolsonaro. Na ONU, o mundo ouviu a verdade, que a mídia não fala. A mídia fala, sim. Tanto é que o discurso dele foi transmitido por tudo enquanto é canal aí de televisão, foi colocado nos jornais. A mídia fala, sim, fala tudo, sabe? Fala tudo que é possível falar. Certo? Por favor, a culpa não é da mídia, não culpe o mensageiro pelas desgraças do Brasil. O Adriano Vermelho está dizendo que uma pergunta que nós devemos fazer nas eleições é, vale tudo agora nas campanhas? Agora não, sempre valeu. Jogar baixo, fazer acusações sem provas, hoje as fake news, ofender família. E atualmente, com a polarização, o leque de possibilidades aumenta. Vale brigar nas redes sociais, nos almoços de famílias e churrascos. E para alguns mais radicais, talvez use até o artifício da violência física, que é o único e inaceitável e inadmissível. Veja que mais um funcionário do Instituto de Pesquisa foi violentamente agredido, e ele está falando da violência política aqui no Brasil, né? Bom, aí nós temos aqui o Tandy Negrão dizendo que sábado Bolsonaro vai estar em Campinas e provavelmente ele vai estar sem capacete, participando de mais uma motociata, e ele está dizendo que a população deve denunciar essa pessoa por desrespeitar a lei de trânsito, porque quanto mais denúncia tiver, melhor é. O Edivalmir, ele diz que não bota defeito em ninguém. O defeito já está lá, e ele só comenta, Edmilson, os países. O defeito já está lá, quer dizer, ele não bota defeito, ele já estabeleceu que todo mundo tem defeito, tá certo. O Luiz está dizendo assim, será que esses órgãos pesquisadores farão meia-culpa após as eleições? Porque ele está entendendo que é tudo mentira essas pesquisas, viu? Quem não quiser acreditar em pesquisa, não acredite, depois das eleições a gente confere, tá? Eu acho que é o que tem que fazer. Hoje, inclusive, o Arthur Lira fez um comentário em relação às pesquisas dizendo ou tem alguma coisa muito errada ou tem alguém fazendo desserviço, né? Porque você tem todos os institutos mostrando um cenário
e apenas um deles, um outro cenário. E a gente vai verificar mesmo dia 2 de outubro, gente. E com isso nós vamos embora e voltaremos amanhã com mais Bastidores do Poder. Tchau, Edmilson. Tchau, Rose. Tchau, ouvintes. Até amanhã. Obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK